saudações a você que está conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. Graças a Deus, aleluia, chegamos em semana de corrida da Fórmula Indy. Neste domingo tem Grande Prêmio de Nashville, o novo circuito da temporada. A volta do Brasil às pistas com Hélio Castro Neves como tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis. Uma semana especial para a gente que é fissurado nessa categoria maravilhosa. E vamos marcar isso com a presença neste Bandeira Verde de um campeão da Fórmula Indy. Não é todo dia que a gente tem um legítimo campeão da Indy aqui conosco. É claro que eu não estou falando do nosso comentarista Fábio Seixas. Tudo bem com você, Fábio? Tudo bem, Jefferson? Eu bati na trave, mas não acabei ficando sem o título. Mas o cara que a gente vai conversar hoje, com quem a gente vai conversar hoje, não só é um baita piloto, um campeão da Indy, como é um grande cara. Acho que ao longo da minha carreira, dessa minha trajetória no automobilismo, está entre os grandes caráteres, dos caras mais gente boas que eu encontrei nesses anos de Fórmula Indy e de Fórmula 1 também. E a gente vai conversar com ele daqui a pouco. Sempre acelerou muito e continua sendo essa pessoa fantástica que você descreveu. Aqui no telão a gente vai ter a imagem do Cristiano da Mata, campeão da Fórmula Indy da kart na época, na temporada 2002, pela equipe Newman Haas. Está aí com todo o seu arsenal musical, que é outra paixão da vida dele, que a gente consegue perceber na imagem. Grande Cristiano, prazer enorme falar com você. Eu agradeço, Jefferson, você. Bom estar aqui com o Fábio também. Então, prazer é todo meu estar aqui para conversar com vocês. Papo de carro de corrida eu sempre gosto, né? Na música eu gosto também, mas na música eu não entendo muita coisa, não. Mas a paixão está aqui, mas de entender mesmo, eu fico um pouco devendo um pouco. Cristiano, conta um pouquinho pra gente da sua vida agora. O que você anda fazendo, como que é a sua rotina, qual que é a vida do Cristiano da Mata agora, pai de dois, pai de um casal, morando em Belo Horizonte. Fala um pouquinho dessa sua fase, essa sua nova fase na sua vida. Bom, agora já tem, né, Fábio? Desde que eu parei com aquele acidente e tudo, já tem mais de quase 15 anos já, né? Ou já deu 15 anos? O acidente por volta de completa 15 anos. O acidente, Cristiano, a gente não fez isso de forma proposital, mas quando a gente foi pesquisar a data, o acidente completa 15 anos terça-feira, nessa terça-feira. Amanhã. Exatamente. Amanhã, que é dia 3 de agosto, é verdade. Amanhã fazem 15 anos, cara. Que isso. Mas como é que está a sua vida? Me fala um pouquinho. Agora, quer dizer, nos últimos 15 anos aí, então, tô aqui em BH agora com família, em casa aqui, 2 filhos, como você falou, e minha rotina mais eu fico 100% do tempo, mas é na empresa minha com meus irmãos, na verdade, a empresa dos meus irmãos, que eles fizeram o negócio todo quando eu estava ainda correndo nos Estados Unidos e na Europa, na Fórmula Indy, na Fórmula 1, eles começaram com a empresa de fazer acessório para o ciclista, sabe? Isso já desde, põe aí, nem lembro, 2001 mais ou menos, que é o que a gente começou, que é 2001 mesmo, porque a gente está fazendo 20 anos agora, e eles já vêm com isso aí, já tem todo esse tempo, e eu estou lá na empresa agora o tempo todo com eles, e a gente, e logicamente é uma coisa que é ligado ao esporte, principalmente a bicicleta, que é um esporte que me ajudou demais no automobilismo, porque a bicicleta eu sempre fiz a grande parte da preparação física para correr, porque, logicamente, o carro de corrida exige demais fisicamente, e eu cheguei a uma conclusão, eu lembro que uma parte da minha carreira, eu falei assim, cara, quanto melhor preparado eu estiver, mais eu vou conseguir pensar claramente, porque quando você está cansado, está ofegante, está muito faltando oxigênio no cérebro, o que acontece? Aí você fica mais burro, né? Então você fica faltando oxigênio no cérebro, você fica meio burro. Então eu pensei isso, eu vou fazer isso pra caramba. Então desde então, por esse motivo, eu comecei a fazer bicicleta e fiz muita bicicleta a vida inteira. Só que eu tomei o gosto pelo esporte também nesse treino todo que eu fazia para o automobilismo, mas acabou que eu parei com o automobilismo, parei com tudo, e a bicicleta continuo com ela. E hoje em dia, e os meus irmãos já mexendo com o negócio para ciclismo, eu, dentro do negócio, que é só acessórios para o ciclista, capacete, camisa, sapatilha, bermuda, luva, só coisa para o ciclista. Então, e lógico que eu ajudo na parte toda, na parte de um pouco de venda, assim, mas na parte de desenvolvimento dos produtos e pesquisa, que isso é bom, esse elástico assim, esse forro assado, esse tecido faz isso. Então, assim, é muito legal estar participando com eles disso tudo, mas
a falta do automobilismo também pega de vez em quando, mas já tem muito tempo, então não é uma coisa que eu morro de vontade, assim. E, então, passou da melhor forma, eu acho, mas no início não foi fácil, não, mas agora já passou, o pior já passou, então tá fácil, para te falar a verdade. Você está com 47 anos, né, Cristiano? A gente está com uma. 47, isso. A gente está com essa geração aí de pilotos como o próprio Tony Elli com 46 anos, Montoya com 45, Jimmy Johnson com 45 veio para a Indy. Você acha que, principalmente se não houvesse aquela situação do acidente, você estaria pilotando hoje na Indy ou em categorias de protótipo, alguma outra coisa que interessasse a você? Jefferson, eu acho, é difícil de falar, mas eu acho, olhando, que para a gente olhando daqui de dentro da nossa própria cabeça, é sempre mais fácil, né? Mas eu acho que não me faltaria nada no potencial, na mentalidade, assim, no que é necessário para fazer o piloto ficar um piloto competitivo, um piloto bom, etc. Eu acho que não me falta nada, não. Mas eu estou agora há 15 anos do acidente, né? Então eu estou há 15 anos aí parado. Então, quer dizer, qualquer esporte que você fique 15 anos parado, esquece que você não vai ficar tão bom tão rápido, né? Então, pode pôr pelo menos um aninho aí, sendo muito gente boa para pegar a velocidade, pegar o ritmo de novo, até o corpo, a cabeça, tudo voltar a sintonizar, entrar no ritmo do esporte que o esporte precisa, né? Então ia faltar bastante, ia faltar um tempo. Bastante não, ia faltar um tempo, né? Deixa eu ser metido aqui. Faltava tempo só, o resto deixa comigo. É bom a gente lembrar, contextualizar, né, Cristiano, para quem não sabe da história, né, o Cristiano estava fazendo um treino, né, com o carro da Fórmula Indy em Elkhart Lake e acabou acertando um cervo que estava atravessando a pista, ali é uma região que tem floresta, enfim, animais silvestres. Ele acabou acertando ali um acidente violentíssimo, como sempre é, né, quando um carro acerta um animal, e enfim, e o Cristiano passou ali por maus bocados, por situação muito crítica, e hoje é incrível a gente estar podendo bater um papo com o Cristiano 15 anos depois e está tocando a vida dele de uma forma completamente normal. Cristiano, daquele acidente, 15 anos depois, tem alguma história, algo daquela tua recuperação, que você nunca tenha contado? Alguma história, algo ali que vem agora à sua mente quando chega nessa data de 15 anos, uma data redonda daquele acidente? Eu estou pensando aqui, Fábio, mas eu acho que eu já conversei praticamente de tudo a respeito. Eu estou pensando sempre alguma coisa inusitada assim que eu me esqueci de contar, mas eu acho que eu falei meio tudo. Mas uma coisa que mais pega, que é difícil de contar, é que na parte de recuperação e etc, é uma coisa que é demorado. Só isso que eu te falo, é demorado e você tem que fazer repetição e treino após treino, mas não é treino como na bicicleta, como fazer treino de corrida, de qualquer esporte assim. Não é uma coisa divertida de fazer, é uma coisa que é coisa de cabeça, assim, é meio chatinho de fazer muitas vezes, mas tive que fazer, então acabou que passou tudo e tô vendo ali meu filho Matheus está passando escondido ali atrás da porta, vendo fechando a porta ali, gente. Desculpa qualquer coisa, mas mas Que bom, Cristiano, isso a é muito parte que legal. foi parte traumática para mim do acidente todo é a parte da recuperação, que é muito longa e é muito passo pequeno por passo pequeno por passo pequeno, mas no final das contas deu tudo certo, então tá tudo beleza, tudo ótimo, eu estou feliz da vida aqui. Logicamente, eu gostaria de continuar correndo aí com. Vejo meus amigos todos aí, Rubinho, Tony, todo mundo na estoque. Então, assim, o Elinho já ganhou 4 Indy 500, então, assim, eu poderia ter feito talvez um pouco a mais, mas essa coisa, lógico que pesa um pouco quando eu paro e penso, pesa um pouquinho, mas já passou também, já paguei, agora eu estou aqui em outra onda, vamos dizer assim, já passou tudo e para mim tá fácil agora. Como é que você enxerga se houvesse um acidente como que você teve com o advento do aeroscreen que a gente colocou nos carros no ano passado exatamente para proteger a cabeça? Como seria nessa circunstância se tivesse, por exemplo, aeroscreen naquela época? O quanto aquilo te protegeria da violência do impacto? Aquilo eu acho que para mim seria uma coisa que ia ser 100% de eficiência, não ia acontecer nada comigo, porque imagina, o bicho ia pegar
na frente de proteção aqui no aeroscreen e não ia acontecer nada comigo. Em vez de tomar me disseram depois que era uma fêmea, então o veado fêmea pesa alguma coisa em torno de 50 quilos. Minha sorte que era uma curva de segunda marcha, então devia estar, segunda marcha naquele carro, devia estar entre 120 e 140 por hora, mais ou menos. Então, quer dizer, 50 quilos na cabeça a 120, 140 por hora, fez o que fez. E não ia acontecer nada. Eu acho que eu ia chegar lá no box, talvez ter que trocar uma peça ou outra peça e continuar o treino. Então, isso é uma coisa que, se a gente pensar friamente, o aeroscreen foi uma coisa que até demorou a ser colocada nos carros de corrida, nos open wheels, né? Nos carros de fórmula, vamos dizer assim. Porque se todos os acidentes que envolvem fatalidades no automobilismo foram sempre com peça ou alguma coisa pegando na cabeça do piloto, todos foram por esse motivo. Então, como agora temos isso no carro de corrida, é uma coisa que eu acho que, em termos de segurança, difícil de falar a porcentagem, mas melhorou muitos por cento, viu? Mas é muitos. É estranho, talvez vale para o ralo da Fórmula 1, né, Fábio? Sim. Porque você olha hoje, parece uma coisa tão óbvia que deveria ser feita há tanto tempo e não era feita, né? E tá aí, poxa, que bom que o Cristiano está aqui conosco para contar, mas outros não tiveram a mesma sorte, o caso do Justin Wilson, por exemplo. Júlio Bianchi na Fórmula 1. É, exatamente. É isso. Imagina só na Indy, olha o Justin Wilson, Dan Weldon, campeões, né? O Justin Wilson, cara já vencedor de várias corridas, cara que guiava o que guiava, o Dan Weldon campeão e etc. E acontecer por esse motivo é chato, demorou a ser implementado, mas que bom que foi, né? Antes tarde do que nunca. Ô, Cristiano, você citou aí a sua turma, né? O pessoal com quem você correu, os brasileiros que ainda estão em atividade, citou o Elinho, que conseguiu a 4ª vitória dele em Indianápolis nesse ano, aos 46 anos. Como é que você vê vocês bateram muita roda, o Elinho. A gente acabou de mostrar a imagem de vocês. Acho que na Fórmula 3 ali, um tirando. Tá no Fórmula 3. Pois é, enrosco de vocês na Fórmula 3, depois teve Indy Lights. Enfim, vocês bateram muita roda ali. Como é que você vê essa vitória, essa conquista do Elinho? Eu lembro quando a gente era moleque, que a gente viu o Emerson ganhando a primeira vez em Indianápolis, parecia uma coisa inalcançável, e agora a gente tem um brasileiro 4 vezes vencedor em Indianápolis. Como é que você viu essa conquista do Elinho, Cristiano? Cara, eu acho isso legal demais, porque para mim, como pessoa, como piloto, como já concorrente, já tendo sido concorrente dele, é um cara que eu sei que é um cara que sempre foi um piloto excelente, mas por um motivo ou por outro, o Elinho é um cara que, em termos de campeonato, ele nunca ganhou nenhum campeonato na carreira dele. Então, e um cara que acelera como ele acelera, nunca ter ganhado nenhum campeonato, é um negócio que, no final das contas, você pensa assim, poxa, mas o cara que acelera o que ele acelera e nunca ganhou nada de campeonato, quer dizer, você pensa no final das contas, pô, mas essa contabilidade não está fechando direito para ele aqui, mas agora ele ganhou uma Indy, ganhou 2, ganhou 3, ganhou 4, então eu acho que vale bem demais, né? Agora eu acho que a contabilidade dele está fechada direitinho, não tem problema nenhum para isso, então, mais do que merecido. E uma coisa que por Indianápolis todos dizem, eu nunca andei lá, mas todos dizem por ser um circuito que tem alguns macetezinhos, algumas coisinhas assim de acerto do carro, o Elinho com certeza descobriu algum aí que ninguém descobriu ainda, então ele está mais do que de parabéns, mas é legal demais de ver um cara como ele conseguiu o que conseguiu. Teve uma passagem na Indy que vocês chegaram a testar juntos na PPI, a equipe do Carl Wells, foi isso? Vocês dois e mais um piloto italiano? Pois é, isso aí, na verdade, na época da PPI, eu fui ao teste e fiz o teste lá, mas era uma regra muito rígida, que quando os outros pilotos estavam testando, eu não poderia nem estar na pista, nem perto, nem entrar na pista, e a pista era só da PPI naqueles dias. Então não deixava ninguém entrar na pista. E eu fiquei sabendo que o Elinho testou lá, como o outro italiano também testou lá também, então eu fiquei sabendo de tudo depois, mas na hora lá eu sabia que tinha a notícia que chegou nos meus ouvidos é que era eu mais 4 pilotos. Logicamente eu nunca soube quem seriam os outros, mas depois eu fiquei sabendo que era o italiano, que se eu não me engano era o Naspetti. Emanuele Naspetti. Não me lembro exatamente quem que era. Eu acho que era ele e o outro era o Elinho. E depois eu fiquei sabendo que eles dois testaram também, mas
Até então, até eu já ter entrado para a equipe depois, etc., eu não sabia de nada, não sabia quem era. Parte do Elinho ter testado lá, eu fiquei sabendo por entrevista do Elinho, do próprio Elinho, em alguma televisão, algum jornal, não me lembro exatamente, mas fiquei sabendo pelo Elinho. O Cristiano, você foi campeão em 2002 da Indy pela Newman Haas, uma marca que virou um ícone da Fórmula Indy do automobilismo, né? Foi a equipe mais organizada que você encontrou na sua carreira, que te dava as condições de pilotar da maneira como você gosta, de acerto, de recursos? Era realmente uma equipe. Foi o grande momento da sua carreira e foi a melhor equipe em que você trabalhou? Fábio, é difícil falar, porque, assim, lógico, com os resultados que eu tive no pouco tempo de Newman Haas que foi, né, porque foram só 2 anos, mas, assim, foi disparado melhor que eu passei, assim, é uma coisa que, para mim, não só naqueles 2 anos no automobilismo, mas é um aprendizado para a vida mesmo, sabe? Porque é uma equipe que foca, a preocupação número 1 é focar, descobrir onde que é o necessário de focar, não ficar gastando energia com muita coisa em volta, nem alegorias e adereços, ou nisso ou aquilo, coisa que é para os outros verem, nada disso. É muito o foco no esporte, no resultado, na performance. Então, assim, e não só do piloto do carro, mas de todo mundo da equipe, todo mundo que, no final das contas, que, logicamente, o automobilismo como um esporte de equipe, imagina o número de pessoas que dentro de uma equipe que vão fazer diferença no resultado final da corrida. É um número, na Newman Haas, por exemplo, eu lembro que nós tínhamos, eram 23, 23 pessoas por carro, na época que eu estava lá. Né? Hoje em dia eu não sei mais como que é na Indy, quantos que eles têm por carro, mas na época que eu estava lá eram 23 caras mecânicos e ajudantes e engenheiros e etc. por carro, eram 23 caras por carro. Então, cada um desses 23, logicamente, tem sua parte. A Newman Haas ajudava todos os 23, assim, 100%. Era condição ideal do que precisar, o que não precisar, e ajudando assim, ó, isso você não preocupa, isso você preocupa, você está gastando energia nisso, não pode gastar energia naquilo, foca nisso. Então, assim, muita comunicação de onde cada um concentrar a sua força, e isso era legal demais, entendeu? Eu acho que para mim fica assim, para a vida, tudo como a gente aprende que saber onde concentrar que vai nos trazer o resultado que a gente pode estar esperando é saber onde vai fazer a diferença, porque só gastar energia de qualquer jeito não adianta, né? Estudar no lugar certo, estudar a hora certa, no lugar certo, a coisa certa, a matéria certa e daí por diante. Então, foi legal demais aqueles 2 anos para mim, foram anos que, assim, para minha vida inteira. Adiantou para minha vida inteira, assim, até para ir no supermercado, para criar meus filhos, para escolher a mulher que eu casei, etc. Para tudo, entendeu? Então é uma coisa que me ajudou. Até era para tocar guitarra, tudo ajudou em tudo. Você foi o primeiro não Andretti a sentar naquele carro da Newman Haas, sem ser o Michael ou o Mário. Conta um pouco para a gente se isso causou um estranhamento lá e como é que era a relação com o Carl Haas e o Paul Newman, que são dois ícones históricos da Fórmula Indy. O Carl Haas e o Paul Newman, eu lembro que o Carl Haas, que é o cara que estava na equipe todo dia, assim, eu lembro quando eu cheguei lá pela primeira vez e comecei a conversar com ele, e ele falando, mostrando assim, logicamente apresentando a equipe, a oficina e a mentalidade deles, como esse negócio, essa história que eu contei de uma forma encurtada, né, de saber concentrar, saber focar no que é necessário, etc. Ele começou a me passar tudo isso, eu falei assim, poxa, esse negócio é um negócio que é tão fácil de pensar, mas é que é difícil de colocar em ação. Então, e ele me mostrando como ele fazia, como ele tinha conseguido isso durante o tempo e como isso não vinha dando resultado nos últimos anos por um motivo ou por outro, mas ele sempre sabia apontar aqui nós erramos aqui, naquele outro ano a gente podia ter feito assim, mas nós erramos ali. Então, assim, foi muito legal assim a clareza que ele me passou tudo assim, clareza e entendimento de automobilismo e de coordenação da equipe, saber fazer o que cada membro da equipe estava precisando. Então foi legal demais. E, logicamente, o Paul Newman era um cara totalmente de outros... de
outra indústria, né, da indústria do cara do cinema, mas o Paul Newman era um cara que era um dos caras, acho que o cara que eu já conheci na minha vida, não, o cara que eu já conheci na minha vida é difícil de falar, mas é dos que eu já conheci na minha vida mais viciado em carro de corrida que eu já vi até hoje. O cara gostava demais de carro de corrida, assim, de um jeito que era legal de ver, sabe? Imagina, eu entrei para Newman Haas. Meu primeiro treino na Newman Haas foi na pista de Sebring, lá nos Estados Unidos, no meio da Flórida, que é uma cidade pequena, assim, mas que tem a pista lá já há muitos anos. E durante dezembro e janeiro, é o único lugar nos Estados Unidos que dá para treinar, porque é o único lugar que não está nevado, né? Não tem neve. Então, eu tô lá no meio de Sebring, assim, testando no meu primeiro dia de treino. De repente, chega o Paul Newman lá. Cara, e Sebring é uma cidade pequena, bem no meio do nada, assim, bem no miolo da Flórida, assim. De repente, chega o Paul Newman lá. Eu falei assim, pô, o Paul Newman veio aqui para Sebring. Ele chegava lá no aeroporto do lado, no avião dele, etc. Mas ele chegava lá e ia lá. E chegava lá, logicamente, meu primeiro treino, ele chegou lá e já começou a saber, assim, pô, esse é meu torcedor, essa cambagem, isso assim, vocês fizeram aquilo ali, o que você achou? Eu falei assim, cara, pô, esse cara ele sabe de tudo que a gente está testando, tudo que ele tinha contato não só com os mecânicos, com os engenheiros logicamente ele queria saber de mim todas as ideias que o pessoal estava testando e por que tinha funcionado assim. É legal demais o amor, o interesse que ele tinha pelo automobilismo, era uma coisa assim era de, era de admirar. Era legal, por exemplo, pô, que legal, olha, esse cara, o dono da equipe, olha como ele gosta de corrida de carro. Então, acho que eu tô em casa, né? Me parece que eu tô em casa. E, Cristiano, muito legal essa história, esse bastidor do Paul Newman, que era realmente um apaixonado. Eu lembro da gente ali nas épocas da Indy, que naquele final de tarde, tomando uma cerveja, daqui a pouco você olhava para o lado, estava lá o Paul Newman tomando uma cerveja com você, batendo um papo, como se fosse um ser humano normal, né? Um mortal. E era o Paul Newman ali. Em 2003 você foi para a Fórmula 1. Teve aquelas 2 temporadas na Toyota, uma equipe que prometia muito, mas entregou pouco, né? E que tinha ali um modo de trabalhar bastante complicado. Eu lembro ali de você muitas vezes querendo lutar contra um sistema ali na Toyota que era muito complicado de trabalhar. De certa forma, você se arrepende de ter ido para a Fórmula 1 ou foi um passo importante, você queria ter experimentado esse gosto da Fórmula 1 também? Não ter a Fórmula 1 no seu currículo seria algo que faria falta para você hoje? Não acho que faria falta para mim, mas ter ido para a Fórmula 1 foi legal demais, principalmente porque na época, naquela coisa toda de Fórmula Indy, Fórmula Mundial, as 2 categorias separando, tinha muita incerteza no ar, então o motivo pelo qual eu saí da Newman Haas só depois de 2 temporadas foi porque o que aconteceu, eu lembro que no final de 2002, eles chegaram para mim e falaram assim, a Toyota vai sair da categoria da Fórmula Mundial até então, a Mercedes vai sair, a Ford vai sair e a Chevrolet vai sair também. Então eu pensei comigo mesmo, cara, corrida de carro sem nenhuma montadora por trás é meio complicado. Então eu acho melhor, como eu tenho uma proposta de ir para a Fórmula 1, para a Toyota, que é uma equipe que está começando, ou ficar na Newman Haas, que é uma equipe que já está aí há anos e anos, e eu estou aqui com eles, já estamos vencendo, já somos sempre dos principais favoritos para todo tipo de corrida. Mas quando eu pensei direito, apesar disso tudo, eu falei assim, não, mas vai que não tem categoria ano que vem, porque tinha essa dúvida um certo tempo, né, Fábio? Você lembra Sim. que um bom tempo chegava assim, será que vai ter Fórmula Mundial? Será que vai ter Fórmula Indy ano que vem? Então eu pensei assim, chegou num ponto que eu falei assim, como eu tenho que decidir, é melhor trocar o certo pelo duvidoso. Apesar de onde eu estar no duvidoso, se eu pudesse escolher, eu queria que tudo continuasse do jeito que estava e eu ficasse nenhuma raça, lógico. Porque lá estava bom demais e eu já estava numa equipe de ponta e uma equipe que ia me dá condição de ganhar aí por anos e anos. Mas eu fui meio que, entre aspas, forçado a ir para a Fórmula 1, que eu não queria ir, logicamente. Eu gostaria de ter ficado na Newman Haas, mas não tinha essa opção. Não era uma coisa certa, né? Eu não sabia se ia ter categoria no final de contas, Acabou então sendo um caminho eu fui natural, por né, esse Cristiano? motivo. Acabou sendo um caminho natural ali naquele Então, momento.
Então foi um negócio assim, trocar o certo pelo duvidoso, eu fui para o certo, né? Porque querendo ou não, Fórmula 1, Toyota, etc. E logicamente, Fórmula 1 é Fórmula 1, né, Fábio? Sim. Na cabeça do piloto, por mais que ele diga que não tem nada, 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 mas Fórmula 1 é Fórmula 1. Então, eu queria também ter um gostinho daquele para saber como que era exatamente. E foi a oportunidade, caiu dessa forma como caiu. E como esporte não foi tão legal, mas por um outro lado, para eu entender e ter a minha visão de como o automobilismo funciona, como tudo funciona assim, no geral, no esporte, no marketing, na parte financeira do automobilismo, foi bom demais para eu ver como funciona, que é um negócio que a gente, como atleta, até um certo ponto, a gente não acredita que a parte financeira vai fazer uma força tão grande, né? Mas foi um jeito que abriu meus olhos de uma vez. Puf, falei, nossa, é esse negócio de a parte financeira funciona mesmo no automobilismo, como que eu não acreditava nisso antes. E depois que você saiu da Fórmula 1, Cristiano, você correu aí pela PKV e pela Rule Sport, que são equipes que têm pelo menos tradição do que a Newman Haas. Você não teve possibilidade, oportunidade de voltar para a Newman Haas? Como é que foi você retomar a sua carreira depois da experiência na Fórmula 1? Pois é, aí fechou a Fórmula 1, a minha chance na Fórmula 1, porque, como todos dizem, eu como um mineiro, me dizem que eu falei demais, né? Eu fui mineiro demais, quis pôr tudo à ordem, mas não é bem assim que funciona. Então, perdi minha oportunidade na Toyota, porém, tive essa oportunidade na PKV, inicialmente, porque eu cheguei me disseram que talvez até ia ter chance com alguma equipe na Indy, mas como na Indy, na época, era só circuito oval, só tinha circuito oval, não tinha nenhum misto, né? Então eu pensei assim, dentro do meu ponto de vista, eu queria guiar em misto também, porque eu acho que no misto, circuito misto, é onde o piloto consegue ter uma fazer uma diferença um pouco maior. Lógico que circuito misto é trabalho de equipe, assim como no circuito oval, mas o piloto tem uma parte um pouco maior do que no circuito oval. O circuito oval é muito o cara saber trabalhar com equipe, escutar a equipe, e muito mais na parte do piloto, ajudar na parte de engenharia, do acerto do carro, no mecanismo todo, porque é tudo muito mais a mecânica do carro, a aerodinâmica funcionando, do que querer tirar o tempo ali de trás do volante. Eu não sei se é todo mundo, mas eu, por exemplo, como piloto, eu sempre fiquei querendo tirar ele de trás do volante, muita coisa, mas então eu não quis ir para a Indy inicialmente para não pegar circuito oval, só oval. Então eu decidi ficar na PKV, que era uma equipe que não era grande, mas era junto com o Jimmy Vasser, com outras pessoas, outros engenheiros que estavam na equipe naquele ano, que eu conhecia de quando eu estava na Índia anteriormente. E eu pensei, com esse pessoal aqui, eu acho que a gente consegue, não inicialmente, não de cara, mas a gente consegue fazer alguma coisa. Mas a equipe era uma equipe que nunca tinha ganhado corrida. Mas naquele ano eu fui para lá e a gente, no final das contas não, foi mais ou menos no meio da temporada, a gente conseguiu vencer corrida, mas de uma forma ou de outra foi um ano que eu errei muito como piloto e bati muita corrida, muitos abandonos. Então eu fiquei devendo aquele ano para a equipe e no ano seguinte fui para a Rui Sport. Era uma equipe também que já estava em ascensão, era uma equipe que, no meu ponto de vista, conseguiria, em pouco tempo, já estar ali mais ou menos disputando com a Newman Haas, e eu pensei que era o melhor, seria um bom caminho, que eu acho que seria de verdade, tanto que a gente chegou a andar perto da Newman Haas, assim, algumas poucas corridas que eu fiz por eles, mas não deu tempo, né? Eu atropelei o bicho antes de qualquer coisa. Com a Newman Haas, você não teve possibilidade com a Forsythe, que era outra equipe rica da época? Não, porque na época, uma coisa que eu me lembro, a Forsythe ela tinha ido para a Indy já. E a Newman Haas, eles vinham de campeonato com o Bruno Junqueira e com o Sebastian Bourdais, que estavam na equipe sólidos lá por tempo, tudo dando certo, e eu voltando da 1, e aí eu não tive a oportunidade de sentar lá, nunca cheguei nem a ter oferta deles, porque se tivesse, logicamente, eu teria ido correndo, mas como eles estavam com tudo acertado em termos de piloto e equipe, etc., tudo já montado, alinhado, não tive a oportunidade de ir lá de novo. Cristiano, quando você lembra dessas coisas, a gente está falando de 15 anos atrás, para você é como se fosse uma outra vida,
Os seus filhos sabem que você foi piloto? Têm ideia do que você fez nas pistas? Eles têm curiosidade? Ou para eles o Cristiano é o pai que pacato, que toca guitarra e que vai trabalhar e que volta no fim do dia para casa? Não sabe que eles têm mais a ideia que eu sou o cara mais. Logicamente, é uma coisa que muita gente sempre fala comigo, eu sempre gosto de conversar essa parte do automobilismo, então eles sabem de um jeito ou de outro a importância que isso teve na minha vida e quanto eu me dediquei a minha vida inteira para aquilo, né? Para conseguir ser profissional daquilo e conseguir participar das categorias mais top assim do mundo de automobilismo. Então eles sabem que isso foi para mim assim, mas como eles não veem tanto o dia a dia do automobilismo, o pai viaja, volta, corre, treina, não sei o que, vai de novo, volta, então eles não têm muito isso não, mas logicamente na minha casa tem muitos troféus e além dos meus e etc, tem na casa do avô também, do Toninho da Sim. Mata. O Então cara tem que muito troféu andou também. um pouco, né? O Sabe avô que o avô pilotou um pouco. também foi piloto de carro de corrida a vida inteira. Então, assim, mas não é uma coisa que é presente assim no dia a dia deles, mas é uma boa pergunta. Eu não sei como te responder essa, não, Fábio, mas Você não vai colocar o eles veem moleque, que foi uma coisa muito importante, mas não está ali todo dia. não vai Não sei colocar, te dizer. não vai colocar os dois para acelerar, não, para manter essa linhagem da família? Ou o Matheus, que é o meu mais velho, ele já pediu para levar em aula, no cartódromo algumas vezes, mas eu levei ele lá, ele adorou andar de kart, etc. Mas ele não voltou com aquele fogo, aquela pilha máxima, assim, não. Mas quando eu levei lá, ele tinha 5 anos, não, 5 não, mas tinha 6 anos, alguma coisa assim. Ele não ficou na pilha máxima. Para te falar a verdade, não o incentivei muito também, porque eu sei que é um esporte complicado e é um esporte de equipe que a responsabilidade de um jeito ou de outro cai muito em cima do piloto e em muitas partes da carreira cai muito em cima do piloto na parte de e a chance de dar tudo certo é muito pequena, né, quando a gente olha para trás assim, como um bom mineiro, eu fui mais conservador e falei assim, vou pôr pilha demais nele nisso não. Então, talvez eu tenha faltado nisso, mas ele ainda está jovem também, ele ainda está com 9 anos, quer dizer, eu comecei a correr só com 16, então, se ele me mostrar que ele quer de verdade, ainda dá tempo fácil, Fábio. Você foi campeão em 2002 com 7 vitórias na temporada, só em 2 ocasiões o campeão venceu mais que você. Nesse ano na Indy a gente teve 8 vencedores em 10 corridas até agora. Queria saber de você se nesses últimos anos você tem assistido, acompanhado alguma coisa, conversado com o pessoal, visto esse momento de muita competitividade de novo, como no fim dos anos 90 e começo dos 2000 que você viveu lá dentro da Fórmula Indy. Eu tenho acompanhado, não tão assiduamente, mas eu acompanho meio que de longe. Não assisto todas as corridas, mas assisto várias. Como eu te disse, Jefferson, como eu disse anteriormente aqui para vocês, nas partes de circuito oval, principalmente nesse que faz circuito oval desse tipo de pista, como tem Dallas, Las Vegas, circuito oval que faz tudo de pé embaixo, fácil, fica aquela corrida, um monte de carro ali, um trocando vácuo, que, querendo ou não, na minha visão como piloto, aquilo é uma coisa que meio que, logicamente, para o espetáculo é muito legal, mas para o lado competitivo, para o lado do esporte, limita por baixo a categoria, entendeu? O cara com um carro, uma equipe que fez um carro pior que a equipe que está com um carro melhor, só por estar ali pegando o vácuo, consegue andar junto. Um cara que está guiando melhor não consegue abrir de um cara que está guiando pior por causa do vácuo, do sistema, da aerodinâmica toda que coordena a corrida. Então, eu não vejo muita graça e eu acho uma coisa que, pelo que aconteceu com o Justin Wilson, que nós comentamos, e com o Dan Weldon, etc., eu acho que é uma coisa que o nível de risco daquilo lá, eu não gosto de assistir, sabendo que eu tenho tantos amigos ainda correndo ali dentro, então eu não acho legal, mas a parte de circuito misto, etc., eu gosto de assistir sim, e eu fico muito feliz de ver, um cara que eu fico muito feliz de ver vencendo como está vencendo, é o Dixon, que o Dixon é um cara que eu competi com ele na Indy Light, competi logicamente na Indy também, e um cara que eu sempre olhei para ele com... Falei, pô, o Dixon, esse cara acelera, ficar de olho nesse cara, tem que ficar marcando esse cara em cima, porque não pode dar espaço, porque esse cara aqui vai dar trabalho. Então eu fico satisfeito de ver que a minha visão não estava tão fora, não estava tão
tão longe assim. Então, mas eu fico feliz de ver, porque é um cara legal também, pessoa boa, cara, gente boa, que guia e que acelera. Eu gosto de quando eu torço, na verdade, para o esporte, né? Quando o esporte está fazendo diferença, assim, dá o prêmio para o cara que está realmente fazendo o melhor ali dentro. E, logicamente, para o Dixon e para a Ganassi também, né? Porque é o esporte de equipe, como eu falei com vocês. Então, eu fico satisfeito de ver isso, eles vencendo como estão vencendo. Muito bom. Cristiano, para encerrar aí, o papo está excelente, como a gente sabia que seria, pela grande figura que você é, pelas suas histórias. Mas você olhando agora, fazendo o balanço da sua carreira, você, por exemplo, não correu nas 500 milhas de Indianápolis. Isso ou alguma outra coisa, você sente que te faz falta, que você poderia ter feito e você lamenta que não conseguiu fazer? Não, na 500 milhas de Indianápolis, pelo jeito que as categorias estavam se separando na época, eu não tive a oportunidade de fazer as 500 milhas de Indianápolis. Mas é claro que eu queria ter feito, né? No final das contas, eu cheguei a vencer as 500 milhas as 500 milhas da Califórnia, de Fontana. Eu consegui ganhar lá em 2001, mas ganhar Fontana e ganhar Indianápolis não é a mesma coisa, né? Então, eu gostaria de competir em Indianápolis também, porque principalmente essa parte de circuito oval, toda essa coisa que eu vinha falando do risco e etc., mas é uma outra disciplina assim, dentro do automobilismo, e eu consegui fazer ela legal, tanto que eu tive várias vitórias de circuito oval, eu consegui fazer legal essa parte de circuito oval. Então, eu fico assim, eu queria ter feito Indianápolis, mas como não deu, por um motivo ou por vários motivos, etc., não fico... Eu fico um pouco assim... Tem aquela pulguinha atrás da orelha, mas não é uma coisa grande demais. Não. Tendo conseguido vencer uma 500 milhas, eu fico satisfeito, mas não foi as 500 milhas de Indianápolis. Pena que não foi isso, mas eu fico sentido, mas pelo menos eu ganhei 500 milhas. Tá bom, Cristiano, muito obrigado. Prazer enorme falar com você. E obrigado mais uma vez por ter estado no programa e por dividir essas histórias maravilhosas. E da próxima vez, tira essa guitarra aí de trás e vamos fazer um programa musical. Beleza, Cristiano? Essa parte de eu ter que pegar a guitarra e tocar, eu já não sei se eu tenho essa responsabilidade, essa frieza, não. Mas eu posso tentar, porque eu fico falando sempre que em casa, eu não sei o que aconteceu com a minha carreira no automobilismo, eu tudo fluindo de uma certa forma que, de repente, eu estava lá, Fórmula Indy, Fórmula 1, ganhando corrida, etc. E a guitarra, para mim, é uma coisa tão legal, mas eu vou te falar que eu me esforço tanto, mas não sai nada dali. Mas eu me divirto demais, mas não posso falar que sai muita coisa, não. Boa. Valeu, Cristiano. Obrigado. Até a próxima. Beleza, Fábio. Obrigado, Jefferson. Obrigadão, gente. Valeu, grande abraço. Tchau. Obrigado, Cristiano da Mata, nosso convidado do Bandeira Verde nesta edição. Sensacional esse papo para a gente entrar aí no clima de Fórmula Indy GP de Nashville, o novo circuito nesse fim de semana, em que a grande atração é os carros passando por cima de uma ponte, indo e voltando. Vai ser uma coisa sensacional. Não, demais, né? Circuito de rua eu vi em Nashville, né? Cidade da música. Exato. Fazendo o link ali e o Cristiano toca bem guitarra, tá? Ele tá fazendo ali... Está sendo modesto demais. Tá aí o traçado de Nashville. Vamos dizer, acho que nada melhor, né? Acho que a gente foi muito feliz, Jefferson, com esse desenho de calendário, de ter ali essas mini férias no meio da temporada e voltar justamente numa pista em que ninguém andou ainda, né? Uma pista que estreia no calendário. Então, se já tem tanta incerteza no campeonato, o campeonato está tão apertado, não dá para a gente chegar aqui e cravar nenhum resultado para Nashville, embora você vá apostar no Will Power. Não, eu aposto no Scott Dixon exatamente para tirar o peso de cima do Will Power e de alguns outros. Né? Mas é muito interessante porque a gente teve 8 vencedores em 10 corridas até agora e, por exemplo, Will Power, Alexander Rossi, Simon Pagenaud, mesmo Romain Grosjean, que está fazendo um ótimo ano, são todos pilotos com plena capacidade de vencer uma corrida, não seria nenhuma zebra se qualquer um desses vencesse. Sim. E eles ainda estão zerados no ano. Então, na época do Cristiano, a gente viu aí 11 vencedores diferentes ao longo de uma temporada. Acho que a gente pode chegar perfeitamente nesse número em 2021. A gente pode. Tem um tal de Hélio Castro Neves, que já venceu uma corridinha aí esse ano, e que, a pista para ele é igual para todo mundo, né? Ele também chega para conhecer a pista como todos os outros pilotos do grid. Então, você vai de Will Power, eu vou de Hélio Castro Neves. Eu não disse que eu vou de Will Power, eu vou de Marcos Ericsson. Ah, bom, então tá bom. Tá bom, muito bem, maravilha. São as apostas
para o Grande Prêmio de Nashville, não sei se levadas pela emoção, não sei se levadas pela razão, mas nós vamos conferir no fim de semana. Aleluia, a Indy está de volta. Muito obrigado a você que esteve conosco. Fique ligado aqui nas redes sociais da Fórmula Indy, tudo sobre a Fórmula Indy, tudo sobre o Brasil na pista, voltando neste próximo fim de semana com o Hélio Castro Neves. Obrigado mais uma vez, se ligue na gente e até a próxima.